Agora que nós entendemos a diferença entre sociofobia e glossofobia, vamos entender as causas da glossofobia, né? O que causa esse medo de falar em público? Então, assim, os especialistas acreditam, os psicólogos, né, especificamente, acreditam que esse medo que as pessoas têm de falar em público é alguma situação traumática do passado, alguma coisa que a pessoa experimentou na infância ou até mesmo na vida adulta, que causou esse medo. Então, lá na infância, talvez a criança foi apresentar alguma coisa, e aí um amiguinho riu, alguma pessoa riu, e aquilo ficou na cabeça dele, né? Ou seja, ele ficou pensando naquilo, e ele internalizou essa informação de que as pessoas estavam rindo dele, e aí ele não se sente à vontade em fazer isso. É um exemplo. Então, assim, não se sabe exatamente onde começa esse medo, esse temor de falar em público. O que nós sabemos é que normalmente isso vem lá da infância. É alguma situação traumática que causa isso, tá? Então todas as pessoas têm fobia. É normal, a gente tem medos e fobias também. A questão é que medo é normal. Medo de falar em público. Agora quando você tem fobia, aí já é um pouco mais extremo, porque o medo, tudo bem, você entendeu? Medo, eu tenho medo. Tenho medo de insetos, tenho medo de alguns bichos, medo. Agora a fobia é, se eu ver esse inseto, se eu ver esse bichinho, eu caio, eu desmaio, eu passo mal. Aí isso é fobia. Tem uma grande diferença. A pessoa sente pavor, temor, né? Se ela vê um inseto que ela tem medo, ela tem a impressão que o mundo vai acabar, que ela vai morrer, ela sente tudo. Então isso é fobia. Medo é medo. Eu tenho medo ali, mas você não vai chegar ao ponto de desmaiar, por exemplo. A fobia pode causar isso, né? Então a gente tem que entender que a fobia é bem mais séria e é algo que precisa ser cuidado e, dependendo do caso, tratado, obviamente, porque senão vai gerar pânico. Né? A fobia esse medo vai se tornando cada vez maior, 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 até o momento que fica um pânico. A pessoa não tem medo simplesmente, ela tem pânico de situações ou de objetos, não, de animais, de falar em público, de altura, né? Tem pessoas que têm fobias de coisas até a gente acha até curioso, né? Estranhos, mas a pessoa tem. E se não cuidado, podem levar ao pânico. Então, a síndrome do pânico, ela pode ser uma sequela da glossofobia. A pessoa não se sente bem em interagir, ela não se sente bem em falar para os outros. Aí ela começa a ter medo de tudo. Aí ela pode juntar ali com a sociofobia. Lembra que é de interagir, medo de ser julgado? Não gosta de falar em público porque tem medo de ser julgado. E aí aquilo lá vai crescendo, vai levando a várias situações, né? De estresse, de nervoso, de ansiedade, até um momento que ela realmente tem o quê? Aquela famosa síndrome do pânico, que ela não consegue nem sair de casa, né? Ela passa tão mal. Se só de pensar em sair de casa, em ter que falar com alguém, em ter que interagir, ela já passa mal. Então, olha lá, são degrauzinhos que vão subindo até chegar aí. Por isso que precisa ser cuidado. Não podemos deixar chegar nesse nível. Então, olha lá, olha que interessante. Segundo estudos da década de 1990, mais de 50% da população tem algum pânico, principalmente com relação a apresentar trabalho, projeto, discursar. Então, metade da população tem pavor. Isso foi a pesquisa de 1990, na década de 90. Então, nós temos que considerar que todo mundo tem alguma ansiedade, tem algum medo quando se fala na ideia de vou falar em público. Né? Como que eu lido com isso? Mas a grande pergunta é, se eu tenho glossofobia, que é congelamento, como que eu vou lidar com isso? O que eu faço? Se eu não consigo, se eu tenho esse pavor, se eu tenho esse medo, se eu travo, se eu congelo, né? O que eu vou fazer? Se eu me sinto assim, nessa situação, eu fico suando, suor, caindo, escorrendo em bicas, de tanto medo que eu tenho de falar em público, de me sentir julgado. Então o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Então a gente sempre tem que olhar isso. Então glossofobia, esse medo que a gente tem exagerado, extremo, de falar com uma plateia, de falar com o público, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Né? Por quê? Porque a gente precisa vencer esse medo.
Esse é o objetivo. Vamos vencer o medo de falar em público? Vamos vencer essa ansiedade, essa angústia, esse pavor? Mas como que eu faço isso? Como que eu vou vencer esse medo? Né? Então a gente sabe que as pessoas são tímidas, faz parte. Né? Nem todo mundo se sente bem ao chegar num ambiente e encontrar pessoas que ela nunca havia visto antes. Ela fica acanhada, ela fica mais nervosa, ela sente né, fica mais retraída até mesmo, e aos poucos ela vai se soltando, porque isso faz parte, né, da situação. Então, no primeiro momento eu chego, uma situação nova, eu não conheço as pessoas, então, oi, tudo bem, né? Aos pouquinhos, acanhadinho, normal, eu vou interagindo. Mas o normal é isso, eu posso até chegar acanhado, mas eu vou aos poucos me soltando, me sentindo mais à vontade, e aí eu vou me associando com essas pessoas. O problema está quando eu não consigo fazer isso, quando eu não consigo vencer essa barreira. Eu chego lá, eu tenho várias pessoas, eu até falei um boa tarde, um oi, mas eu não consegui passar disso. Se a pessoa fala comigo, eu só balanço a cabeça, não consigo interagir, ou seja, eu não consegui vencer essa barreira, não consegui vencer essa etapa. Eu consigo chegar ali, até ali eu consegui chegar, mas mais que eu não consegui. Então é sinal de que você tem um problema muito sério, hein? Com a questão da interação. Então, porque aí vem a grande pergunta, você precisa, né, analisar isso. Por que eu não consigo falar com o outro? Por que eu não consigo conversar com as pessoas? Numa situação de entrevista de emprego, por que eu chego lá na hora e travo? Por que quando me perguntam alguma coisa eu fico? Então, e não sai. E você sabe tudo, é uma entrevista de emprego, é para falar sobre a sua vida profissional, é para falar sobre você, né, sua vida até pessoal, e você não consegue falar. Você não consegue falar, você trava, né? Trava de uma forma que não sai nada. Você parece que está abrindo a boca e as palavras não saem. E a agonia continua. Então, se você não conseguir vencer essa barreira, esse medo, você não consegue falar em público. E em qualquer situação profissional, a gente sabe que é essencial que você consiga falar com o outro. Porque como que eu vou explicar para alguém a função que ele tem que realizar, o trabalho que ele vai ter que realizar, se eu não consigo falar, eu não consigo interagir com as pessoas? Mas você é o supervisor e você não consegue interagir com as pessoas? Como que você passa as informações? Como que você explica o que tem que fazer se você não consegue falar com as pessoas? Na hora eu vou lá, falo qualquer coisa e volto rapidinho aqui porque eu não gosto. Então você precisa trabalhar isso, porque na sua área é essencial que você tenha a comunicação. Que haja essa comunicação, que haja essa interação. Porque como que você vai trabalhar, desempenhar sua função, seja de líder, né? Não importa, gente, desde a função de líder que está lá mais em cima, supervisor, gerente, até mesmo aqui ó, embaixo, que a gente começa do estagiário ou do jovem aprendiz, não importa o estágio que você esteja, dentro de uma empresa, você tem uma relação de comunicação, você precisa desenvolver uma relação de comunicação. São situações comunicativas que acontecem o tempo inteiro. Alguém pede para você fazer algo, uma situação comunicativa, a sua resposta para essa pessoa é uma situação comunicativa. Você precisa explicar para a pessoa que não foi possível realizar o que ele pediu. É uma situação comunicativa, né? A pessoa pede lá, olha, você por favor poderia ligar para esse número, um exemplo, né? Você poderia ligar para esse número com o fornecedor e nós vamos precisar ver se é possível que ele, você está lá no setor de compras, que ele adiante a entrega desse pedido porque a gente teve um probleminha aqui e a gente precisa acelerar um pouco. Então você liga para esse fornecedor. Aí o que acontece? Esse fornecedor te responde, você faz a pergunta que precisa ser feita. Qual é a pergunta? É possível adiantar a entrega do produto? Aí você liga para a pessoa, discou. A pessoa do outro lado atende e você fica. Então, e não sai nada. Você não consegue perguntar para a pessoa se é possível ou não adiantar esse processo.
de entrega. Por quê? Porque é uma situação comunicativa nova, você nunca fez ligações para fornecedores. Ah, mas eu falo no celular com os meus amigos, mas não é a mesma coisa. Você se sente pressionado, porque é algo importante, você precisa de uma resposta, então você começa a ficar agoniado ali. E aí você não consegue nem sequer completar a chamada e explicar o que precisa. Aí você fala, ai, fulano, faz isso aqui para mim. Mas o que é? É para ligar para fulano, pedir isso e aquilo. Mas por que você não liga? Ai, eu não gosto de falar com os outros. Então, são situações comunicativas que você não está preparado. Você não se sente à vontade para fazer. Então, para falar em público, antes de mais nada, a gente precisa o quê? Se preparar. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. O que é essa preparação? Se eu nunca liguei para um fornecedor ou qualquer representante para pedir alguma coisa, para informar alguma coisa, eu tenho que me preparar. Então, o que eu vou me preparar? Em que sentido? Eu posso criar ali uma lista. Então, olha, eu trabalho, preciso ligar para a pessoa no período da tarde. Então, vamos lá, vamos criar um roteirinho? Boa tarde! Aí a pessoa vai responder do outro lado. Eu gostaria de falar com o setor de vendas, né? Por quê? Porque você comprou deles e quem atende lá é o setor de vendas, porque eles estão vendendo, você está comprando. Ok, vou transferir, a pessoa transfere. Aí você vai marcando lá, então, os passos. Qual é o próximo passo? Olha, eu gostaria de falar com o responsável do pedido tal, tal. Olha lá, estou falando tal número do pedido, o dia que foi feita, as informações para passar. Aí a pessoa do outro lado pode responder, só um minuto, senhor, que eu já vou verificar aqui o seu pedido. Ah, sim, encontrei o pedido tal, 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 feito pelo vendedor tal, no dia tal, tal, tal. Ah, sim, é esse mesmo, né? Aí você vai explicar. Aí a pessoa pode perguntar do outro lado, mas qual é o problema? Aí você explica, olha, o problema é que assim, eu vou precisar que esse material chegue um pouquinho antes. É possível fazer isso? É possível que o material chegue um pouquinho antes do que a gente combinou? Aí a pessoa do outro lado vai te explicar se é sim ou não, vai explicar, e você vai receber a resposta. A pergunta que você fez: seria possível adiantar a entrega desse pedido? Depois que você ouviu a justificativa da pessoa, se é possível ou não, você vai passar essa informação para o seu supervisor. Então, olha lá, é a outra etapa. Então, agora você vai atrás do seu supervisor, da pessoa que pediu para que você fizesse isso, e aí você vai passar para ele, olha, eu liguei para o fornecedor, ele disse que é possível, sim, né, que ele consegue entregar o pedido no dia tal. Está ok? Ah, então tá, ok. Então você já está avisando a pessoa, passando a informação. Consegui fazer isso. Ai, não consegui, eu tremi, eu passei mal, não saiu o que precisava. Então, por que é que eu tenho que pensar nisso? Eu tenho que me preparar para essa questão. Então, eu vou seguir alguns passos. Eu vou marcar, como eu falei para vocês, ó, isso aqui é macete, essa informaçãozinha. Marcar as informaçõezinhas básicas que eu tenho que pedir. Eu tenho que sempre passar para a pessoa confiança. Na hora que eu estou falando, eu tenho que falar com uma voz firme, não é voz grossa, nem ser grosseiro. Eu estou falando numa voz firme, para passar segurança para a pessoa que olhar para você falando e fala, realmente a pessoa sabe do que está falando. Ou ela tem confiança no que ela está falando. Olha que diferença. Né? Então ela tem que conhecer o público. Esse conhecer, se eu estou numa ligação com o fornecedor, eu sei quem ele é, eu sei como ele trabalha. Então eu conheci esse público. Agora, se eu vou me apresentar para um grupo de pessoas, eu tenho que saber quem eles são. São jovens, são velhos, são iguais a mim, são trabalhadores. Ah, é a diretoria? Ó, então são acima de mim. Então eu sei com quem eu estou falando. Olha o nível hierárquico aí que existe. Então eu tenho que conhecer o público. Eu tenho que entender o assunto que eu vou falar. Ah, nós vamos discutir sobre a perspectiva de aumento da produção para 2021, para o primeiro semestre de 2021. Então, você vai falar sobre produção. Então, se eu vou falar sobre produção, eu tenho que entender sobre o assunto. O que nós podemos fazer, o que nós estamos almejando realizar para que a produção aumente. Então, olha bem, eu sei disso. Eu posso usar materiais, né, para fazer a minha apresentação. Vou fazer lá um PowerPoint para apresentar essa perspectiva.
Eu posso usar lá vídeos para mostrar, né? Campanhas publicitárias usam muito, né? Eles fazem já uma prévia do vídeo, um trechinho, para mostrar como seria. Então aqui eu vou usar os materiais, o que eu tiver ao meu dispor, para deixar a minha apresentação melhor e me ajudar cada vez mais a falar o que eu preciso falar, a contar o que eu preciso contar. Por quê? Porque quem tem dificuldade para falar com o público, ela precisa se valer de todos esses materiais para ajudar, para que ela não tenha problema depois. Porque daí ela falou e não falou nada, por quê? Porque ela não tinha um roteirinho. E quando você tem um roteiro, é muito mais fácil de você se comunicar, de você falar com o público.